O PIS e COFINS foram duas contribuições que houve muita discussão, muitas decisões. Então, a exclusão do semestre da base de cálculo PIS e COFINS, tem várias discussões a respeito da exclusão de tributos da base de PIS e COFINS, a própria decisão relacionada ao conceito de insumos. Então, é um tributo que perdeu talvez um pouco da sua eficiência. Até porque ele foi criado de maneira meio Frankenstein. Vamos pegar aqui a incidência, vamos fazer um subtrativo indireto, que é uma mistura aqui de imposto contra imposto um pouco diferente. Ele foi um pouco meio Frankenstein, mas enfim, não é assunto para agora. Então, dentro dessa perspectiva também, e do fracionamento da reforma tributária, porque se você observar, ele é inteligente. Eu tenho um assunto muito complexo, por exemplo. Nós utilizamos isso nas reuniões. É um assunto muito complexo, muito extenso, então muitas vezes se eu quiser tratar isso de uma vez só vai ficar muito difícil. E nós temos que entender que o nosso parlamento, o Congresso Nacional, ele é extremamente polarizado. Então é muito difícil você tratar a respeito disso. É um tema muito complexo, porque vai entrar na questão de repartição de receitas, na autonomia, por exemplo, dos estados, dos municípios. Tem muitos interesses em jogo. Então é complexo. Então vamos fazer o seguinte, já que nós temos uma complexidade muito grande, vamos pegar alguns temas que já vão surtir efeito, já vão simplificar, já vão otimizar e vamos fracionar e trazer caixinhas que são mais simples de se votar. Por exemplo, eu trato aqui só do imposto de renda. Aqui eu trato só do PIS e da COFINS, por exemplo, no caso da CBS. Então, essas duas proposições, mais as duas PECs, elas formam esses 4 projetos que tratam a respeito da reforma tributária. Então, direcionado, e principalmente para o grande problema que nós temos, entre outros, que é a questão dos tributos incidentes sobre o consumo, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI. A gente tem também questão da IOF, CID, combustíveis e outros, por exemplo. A PEC 110 de 2019 e a 45, a 110 é uma iniciativa do Senado e a 45 é uma iniciativa da Câmara. Elas basicamente são muito próximas. Muito próximas. Elas defendem a instituição, por exemplo, do IBS, que é a tributação sobre o imposto sobre bens e serviços, que em parte substitui todos esses tributos em uma parcela só, no modelo do IVA. Então as principais economias, elas tributam sobre o consumo através do imposto sobre valor agregado, o IVA, e aí alguns países têm diferença do IVA federal, IVA estadual, IVA total, enfim, mas é a tributação sobre aquilo que eu adiciono, sobre aquilo que eu agrego. Eu pago um imposto sobre uma operação, tomo crédito, agreguei valor sobre a diferença tributo, e aí eu vou lá e pago a diferença entre esse débito e crédito numa guia só. Então, imagina o seguinte, se nós falarmos de 8 ou 5, depende, né, da PEC, e nós já vamos entender as diferenças dela. Então, eu substituo 8 apurações. Em alguns casos, até 8. É um pouco difícil, né? Porque tem declarações, por exemplo, o FD fiscal, ele vale para o ICMS e IPI. Não vai chegar a 8. Mas olha a quantidade de obrigações acessórias que eu elimino. Olha a quantidade de apurações que eu reduzo. Olha a quantidade de legislação que eu suprimo. E o efeito prático é, claro, a redução na necessidade, talvez, de pessoas para fazer isso. E não significa que vai ocorrer, por exemplo, desemprego. Isso não vai acontecer. O mercado, ele sempre se acomoda, sempre se ajusta. E vão surgir novas oportunidades. Sempre foi assim. Então, esses 2 projetos de lei, eles visam principalmente esse ajuste no sistema tributário sobre os bens incidentes sobre o consumo, criando uma nova forma de se tributar através do imposto sobre bens e serviços, que tem por objetivo unificar esses tributos, criando uma nova forma
de tributar, e aí concentrando as arrecadações e fazendo o partilhamento dessas receitas entre municípios, estados e a União, e com isso tornando esse ambiente mais simples, esperamos que eficiente, simplificado, muito menos caro, mais previsível, mais seguro, porque aqui nós também conseguimos reduzir grande parte das discussões, das questões relacionadas à interpretação e assim sucessivamente. Agora eu vou falar para as empresas. Eu falei para o profissional, agora eu vou falar para as empresas. O que muda? Ou o que pretende mudar? É criar essa simplificação, uma maior previsibilidade. Ou seja, você sabe que você vai pagar X% sobre isso daqui, aquilo que você agregou. Consequentemente, uma redução na hora de pessoas dedicadas a ficar registrando, a ficar lançando, a ficar conferindo apurações, tornando teu custo operacional menor, principalmente administrativo, reduzir aquelas quase 2.000 horas ano só para processar, apurar. Praticamente a pessoa passa o ano, certo? Só para registrar, apurar e pagar. Por exemplo, ela não tem mais uma atividade. Ela baixa a cabeça e faz praticamente isso. Então, o que acontece? Essas horas, com certeza, grande parte vão estar disponível para que essa pessoa exerça uma atividade, e não que isso não seja estratégica, mas outras atividades, ou reduzir a quantidade de pessoas, por exemplo. E tornar menos burocrático, pode parecer ou não, mas a burocracia de um país, ela reflete no índice de corrupção. Aí tu vai falar, Marcos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se você procurar os maiores índices de corrupção, estão principalmente relacionados à burocracia, porque você cria possibilidades de acerto, de arranjos e tudo mais. Então, para as empresas, o que se busca, e principalmente aqui, é tornar o ambiente muito menos hostil, muito mais propício ao exercício da atividade empresarial. Fazendo isso, nós vamos buscar trazer investimento para o país, tornar as empresas brasileiras mais competitivas, ou seja, melhorar esse ambiente, esse ecossistema, porque o Brasil ele é um país, apesar de todas as suas dificuldades, que vai muito bem no empreendedorismo. Tá? Então nós precisamos melhorar, né? Eu sempre digo, o Estado ele não tem que ajudar, mas ele só não atrapalha. É só ele não atrapalhar que o mercado consegue se ajustar. E não tem, ao meu ver, um programa social mais eficiente, por exemplo, que a geração de emprego. Não tem Bolsa Família, não tem Bolsa isso, não tem Bolsa aquilo, não tem... E eu entendo que esses programas sociais, eles são necessários, sim. O Estado tem que cuidar das pessoas mais vulneráveis. Mas não há um projeto social mais eficiente do que a geração de emprego. E a geração de emprego ela está intimamente ligada ao ambiente ser favorável ao exercício da atividade empresarial e empreendedorismo. Ponto. Ponto. Então, sim, o que se busca aqui para as empresas é resolver esse problema de insegurança, de notificação. Você não sabe se paga para um, se paga para outro. Quantas vezes eu já sentei na mesa com o empresário, pô, eu tenho uma operação aqui, aí o município quer me cobrar, o estado quer me cobrar, eu quero pagar, mas eu não sei para quem pagar. Se eu pago para um, o outro vai lá e me cobra, eu tenho que pagar com multa, e aquilo que eu paguei para esse daqui, eu vou demorar muitos anos para recuperar. Então, é difícil você explicar isso para um empresário. É difícil. Talvez uma das coisas mais difíceis que eu entendo que é trazer para uma reunião com diretores e empresários é conflito de competência. Dá vontade de chorar explicando isso para um empresário. Que ele só, cara, eu só quero pagar. Eu só quero pagar, entendeu? E aí você fala, não, para quem que eu pago? Veja bem. Não é bem assim. Então, é difícil, né? Eu acho que o empresário brasileiro, ele é diferente dos demais.
Eu acredito que poucos países com essa pujança econômica que nós temos têm um ambiente, um ecossistema. Até se alguém tiver aqui, quiser deixar um comentário tão desfavorável. Eu acho que no Brasil os empresários são tratados muitas vezes como pessoas que não são honestas. Acho que nós criminalizamos a prosperidade, isso eu vejo que é um problema. E nós temos que estender tapete vermelho para quem decide empreender no Brasil. Ou seja, você corre risco, você trabalha demais, você não tem tempo. E você está lá focado num negócio para ganhar dinheiro, sim para ganhar dinheiro, mas que está gerando empregos diretos, indiretos, está movimentando a economia. Então, o empresário ele tem que ser tratado, sim, com tapete estendido, tapete de ouro. Temos que tratar bem, que tenha muitos empresários, porque para quem tem dinheiro, pessoal, hoje com uma Selic alta dessa, deixa o dinheiro no banco e não vai se incomodar. Não vai se incomodar. Então, quem está ali atuando, incentivando, buscando, né, muitas vezes passando por dificuldades, mas acreditando num propósito maior. Então, acho que é algo que nós temos que incentivar. Mas hoje o que eu quero que fique muito claro, principalmente para os profissionais, é o seguinte: nós não podemos evitar esse assunto. Nós não podemos temer esse assunto. Nós temos que encarar como uma grande oportunidade. E talvez a maior e a última grande oportunidade na área tributária, que é a reforma. E a reflexão que você tem que fazer é o seguinte: você vai participar desse grande momento ou vai ficar olhando? Dizendo, essa não é minha vez, não é minha hora vai chegar. Não vai chegar. Vai ser a última. E a única decisão que você tem que tomar é o seguinte: você vai estar preparado ou não. Então, vai atrás, estuda, se prepara, conheça o projeto, já consiga visualizar quais são as novas necessidades que vão surgir com a reforma tributária, as novas ferramentas que serão necessárias. Lembra que eu falei? 20% é conhecimento técnico, 80% é conhecimento em como fazer negócio. Porque com certeza você não vai ficar olhando e você vai participar desse grande momento do mercado tributário, que é a reforma.